Às vezes a ferramenta que você já tem aí no seu negócio pode ser tudo o que você precisa para fazê-lo crescer. Basta saber usá-lo a seu favor. Hoje eu vou te mostrar como transformar o seu cardápio digital em uma máquina de vendas no automático. Eu sou o Will e aqui no Pensa e Faz eu te ajudo a transformar as suas ideias em negócios reais. E a ideia aqui é muito simples: usar tecnologia para transformar ideias em liberdade. Liberdade de tempo, de renda e de criar o seu próprio caminho. Antigamente, você se lembra, todo comerciante tinha aquele caderninho de anotações. Aquele de capa azul meio amassado que ficava ali em cima do balcão, ao lado daquela calculadora e daquela caneta Bic mordida. E era exatamente ali que ele anotava tudo. O nome do seu João, que comprava toda semana, o nome da Dona Maria, que adorava comprar fiado, e até o nome daquele casal que só aparecia no final do ano para pegar aquele panetone. E quando chegava uma mercadoria nova ou ele fazia uma promoção, ele já pegava aquele caderninho, né? Já olhava e falava: esse aqui vai adorar saber disso. E aquilo ali era o marketing da época. Era simples, humano e funcionava. Mas hoje, se a gente for analisar bem, o balcão é outro. O caderninho virou tela e a caneta virou um link. E o cliente agora não precisa mais entrar pela porta para você saber quem ele é. Só que a essência continua a mesma. Quem conhece o cliente de perto nunca perde contato. E o seu cardápio digital aí pode ser exatamente isso: um novo caderninho. Só que agora, ao invés de anotar com uma caneta, você capta automaticamente todos os dados do seu cliente e salva numa planilha. E depois disso, ainda manda para ele um cupom de desconto para ele voltar a comprar com você. E tudo isso aí sem abrir o balcão, sem ter que atender telefone e sem depender de plataforma nenhuma. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Como transformar o seu cardápio digital aí em uma ferramenta de marketing inteligente que é capaz de captar os dados dos seus clientes, de gerar cupons automáticos e ainda por cima de manter a sua lista de clientes viva e crescendo todos os dias sozinha. Então já deixa o seu like aqui embaixo, já se inscreve no canal, porque toda semana eu trago soluções reais para você usar a tecnologia ao seu favor, para você pensar diferente e fazer de verdade. Então tá, galera, estamos aqui no nosso cardápio digital. Vamos aqui embaixo, onde está o nosso formulário. Aqui o cliente pode ganhar um cupom de desconto preenchendo os dados dele. Esses dados vão ser então enviados para o N8N através de um webhook e aí vai ser dado início a toda a automação. A primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, é a gente fazer uma conexão, integrar esse formulário aqui com o N8N. Para isso, a gente vai ter que ir lá primeiro no N8N e criar um webhook para informar a inteligência artificial, ao vibe coding, para utilizar aquele webhook para enviar os dados aqui do formulário lá para o N8N. Então, vamos lá para o N8N agora. Estamos aqui no N8N, então, se você não tem uma instalação do N8N, eu estou fazendo um vídeo para explicar como você pode ter a sua instância do N8N. O link para esse tutorial está aqui em cima do card, só você clicar lá e acessar. Então vamos lá, vamos dar início aqui à nossa automação para pegar o webhook que a gente precisa lá para o formulário. Clicamos aqui em Create Workflow, ele vai abrir um novo workflow vazio. Colocamos aqui o título, o nome desse workflow, formulário de captura de lead, cardápio, ok? Criado. E aí, o primeiro passo aqui é a gente criar o webhook. O webhook é só a gente colocar aqui o webhook, ele já aparece. E aí o webhook que a gente precisa é esse caminho aqui, esse endereço. E é muito importante a gente mudar aqui o HTTP meta para o post, que ele vai estar enviando dados de lá para cá. E aqui embaixo a gente pode colocar um nome para poder identificar aquele endereço que estava ali cheio de números, cheio de caracteres. A gente trocou por cardápio digital e fica mais fácil da gente identificar. Clicando aqui em cima, a gente copia essa URL e a gente vai usar ela para informar lá o Augment Code
a nossa inteligência artificial para ele adicionar esse webhook lá no formulário. Então, estamos aqui agora no VS Code, na aba aqui do Augment Code. Já temos o nosso prompt pronto. Integre o formulário de cupom de desconto ao webhook abaixo. E aí a gente cola aquela URL que a gente copiou lá do N8N. E envie os dados do formulário para o webhook. E aí a gente dá início aqui, e aí ele já começa a fazer aqui a integração do formulário com o webhook lá do N8N. Maravilha, então, ele criou aqui a integração, ele explica aqui o que ele fez, quais foram os arquivos que ele criou, quais arquivos que ele modificou, um resumo aqui da integração implementada, tudo isso, os testes que fez e beleza, a integração está funcionando perfeitamente e pronto para uso em produção. Vamos então lá no N8N agora testar, ver se o webhook está funcionando de verdade. Então a gente está aqui de volta no N8N, a gente vai testar se o webhook está recebendo os dados lá do formulário. Para a gente fazer isso, a gente precisa executar esse workflow. Como ele ainda está inativo, não está em produção, está em fase de teste, a gente precisa estar sempre executando o workflow para fazer os testes. Então, clica aqui, ele fica aqui esperando para receber uma chamada nessa URL de teste e a gente vai voltar lá no formulário, preencher os dados, enviar e vamos ver se ele recebe aqui. Estamos de volta aqui no formulário, vamos preencher aqui, vou colocar o meu nome, John Doe, vou colocar aqui um e-mail que eu uso para teste, contact e o número de telefone do WhatsApp. Então agora a gente vai clicar aqui para cadastrar e ganhar o cupom e vamos ver se funciona. Obrigado, em breve você receberá o seu cupom digital. Pronto, funcionando. Vamos voltar agora lá no N8N para ver se ele recebeu os dados do formulário. Estamos aqui no N8N de volta. Você vê que o Node ficou verdinho, é porque funcionou. Vamos clicar aqui e aí você vai ver que desse lado aqui, no output, ele recebeu aqui um monte de dados. E se a gente scrollar aqui para baixo, a gente vai ver os dados exatamente como a gente preencheu lá no formulário. Nome de John Doe, e-mail e WhatsApp. Maravilha, então. O webhook está funcionando, está recebendo os dados certinho. Vamos agora para o próximo passo, que é a gente separar somente as variáveis que nos interessam. Para isso, a gente vai usar aqui o setField. Nele a gente vai mapear quais são os dados que a gente precisa para o nosso workflow. Então vamos lá. Aqui embaixo, basta a gente clicar aqui em adicionar campo e a gente colocar aqui nome. E aí a gente arrasta aqui. Depois outro campo, a gente coloca aqui e-mail. A gente arrasta aqui o e-mail. E por último, o WhatsApp. A gente escreve aqui WhatsApp e a gente adiciona aqui o WhatsApp, certo? Preenchido, a gente clica aqui para executar esse passo e vamos ver se ele separa só os dados que a gente precisa. Bom, certinho. Ele separou aqui exatamente os dados que a gente precisa lá do formulário e esse restante de dados aqui que a gente não precisa vai ficar para trás. Vamos então para o nosso próximo passo, que é a gente criar o cupom de desconto e a data de validade. Para isso a gente vai usar o Function Node e a gente vai usar também a inteligência artificial do Cloud Code para a gente adicionar aqui o código que vai criar o cupom exclusivo e a data de validade. Então vamos lá, estamos aqui no Cloud Code, vamos pedir para ele criar o código lá do Function Node. Cria o código para um Function Node para o N8N, onde é gerado um cupom de desconto exclusivo com uma data de validade de 7 dias a partir da data de preenchimento do formulário. Vamos clicar aqui, ele vai gerar esse código, a gente vai copiar e vamos colar lá no N8N. Enquanto o Cloud Code está escrevendo esse código aqui para a gente utilizar lá na nossa automação, não deixe de dar um like aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Prontinho, ele gerou o código, basta a gente copiar aqui esse código e voltar lá no N8N e colar esse código lá no nosso Function Node. Então vamos lá, vamos zerar esse código que ele tem aqui de exemplo, vamos colar aquele que ele criou lá para a gente e vamos testar aqui executando a função. Prontinho, ele criou aqui então o código de desconto, esse desconto, e aí aqui um monte de caracteres
randômicos. O nome do cliente que ganhou o desconto, ele já pega aqui da função, o percentual de desconto que a gente também poderia definir, e a descrição, a data de criação e a data de validade. Você vê aqui, e você vê aqui que entre a data de criação e a data de validade tem exatamente 7 dias, do dia 23 ao dia 30. Esse é o prazo que o cliente tem para utilizar o cupom de desconto dele. Maravilha, então, vamos para o próximo passo. O nosso próximo passo é a gente mandar esses dados, então, que vai receber e vai salvar os dados dos clientes e dos cupons de desconto. Vamos clicar aqui, então, para adicionar o Node do Google Sheets. Basta a gente colocar aqui Google Sheets, ele aparece aqui. E a gente vai usar essa opção aqui, Append Row in Sheet, que é adicionar uma linha na sua planilha. Aqui, o primeiro de tudo é a gente selecionar aqui as credenciais da conta que a gente está utilizando. No caso da conta onde eu criei aquela planilha, que é essa daqui, no caso, Google Out. E se você não sabe como criar as credenciais do Google Sheets, eu também fiz um vídeo, está aqui no card aqui em cima. Clica lá para assistir e vamos seguir aqui preenchendo os dados da nossa automação. Então, a operação aqui embaixo é adicionar uma linha, né? Aí a gente vai escolher aqui o documento, onde a gente tem que adicionar essa linha, que é esse daqui, cardápio digital, que eu já tinha criado. E dentro dele, na planilha, né, na abinha lá, que eu já criei também, que é a planilha Leads. Beleza? Essa planilha eu já criei previamente, né, com esses campos aqui, com essas colunas. E eu vou deixar também essa planilha disponível para download para quem ficar até o final do vídeo. Então temos aqui a data atual, o nome completo, e-mail, WhatsApp, cupom de desconto, o percentual de desconto e a validade do cupom. Agora a gente precisa voltar lá no N8N para mapear essas colunas aqui lá na automação. Voltamos aqui então na automação. Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a data atual, data de criação. Só arrastar aqui, nome completo. Cadê o nome? Está aqui. Depois o e-mail. Depois o WhatsApp. O WhatsApp está aqui embaixo, no Edit Fields Node. Só a gente puxar ele daqui. O cupom de desconto que ele gerou, que é esse daqui. O percentual de desconto, que está aqui. E a validade do cupom, que é esse daqui. Prontinho, está tudo então mapeado. Vamos executar aqui então esse passo para a gente ver se está funcionando. Maravilha, então, ele executou. Está aqui o JSON com todos os dados que a gente mapeou aqui. E esses dados, eles têm que ter sido preenchidos lá na nossa planilha do Google Sheets. Vamos então voltar lá e conferir se funcionou mesmo. Voltamos aqui para a planilha do Excel, então. Ele preencheu os dados certinho, como você pode ver. A data atual, o nome completo, o e-mail, o WhatsApp, o código do cupom, o percentual de desconto e a validade do nosso cupom. Maravilha, preencheu certinho. Vamos então para o próximo passo, que é a gente pegar esses dados aqui, inserir eles lá no código do e-mail e enviar para a caixa de entrada do cliente. De volta aqui no N8N, vamos voltar lá na nossa automação e vamos criar aqui um próximo passo, que é a gente criar aqui um novo node do Gmail. Então é só selecionar aqui Gmail e enviar mensagem, send a message. Nessa tela aqui, primeira coisa, a gente vai ter que colocar a credencial, que eu já criei aquele vídeo explicando como fazer. Depois a gente vai aqui embaixo informar para onde tem que ser enviado o e-mail. Então a gente vai aqui no campo do destinatário do nosso e-mail, está aqui, só arrastar, a gente coloca aqui. Ele já importa dinamicamente aqui o endereço de e-mail. Vamos agora colocar aqui um título para o nosso e-mail. Seu cupom de desconto chegou. E aí aqui embaixo, nesse campo, Message, a gente vai usar mais uma vez a ajuda da inteligência artificial do Cloud Code para ajudar a gente a escrever o código desse e-mail. Então vamos lá, estamos aqui no Cloud Code, vamos colar esse prompt. Formate um e-mail em HTML para o envio de um cupom de desconto para os clientes do meu restaurante. O e-mail deve ter uma largura máxima de 600 pixels para poder funcionar tanto em desktop quanto em celular e ter um espaço para inserir dinamicamente um cupom de desconto e a data de validade do cupom. Maravilha, isso já deve bastar. Vamos executar aqui. Ele gera todo esse código aqui para a gente e no final vai ter o e-mail aqui para a gente adicionar lá. Um e-mail bem bonitinho, inclusive, né? Ficou bem legal.
e a gente vai ter que inserir aqui o código lá do N8N para ele preencher isso daqui dinamicamente. Então vamos lá, vamos copiar esse código aqui e vamos voltar lá na nossa automação do N8N. De volta aqui então, vamos colar os dados nesse campo aqui que eu falei para vocês, o campo da mensagem. A gente clica aqui em Expression e nessa setinha depois vai abrir essa janela maior que vai ser mais fácil da gente trabalhar e vamos colar aqui o código. Não se assusta com esse monte de código aqui, tá? A única coisa que você tem que procurar aqui é aquele termo lá que ele tinha escrito, inserir o cupom aqui. Então vamos lá, já achei aqui, ó, inserir o cupom aqui. A gente seleciona, vamos apagar esse código então e substituir pelo cupom de desconto que ele criou para a gente, que é esse daqui. Então, arrastamos ele aqui e agora a gente precisa ainda inserir a data de validade, né? Para o cliente saber até quando é válido o cupom dele. E a data de validade eu já achei aqui, inserir data de validade. De novo a gente apaga e aí basta a gente colocar aqui o válido até. Arrastamos aqui e colocamos aqui válido até. Dou um espacinho aqui e pronto. E aí, se a gente ver aqui nessa janela do canto direito, e a gente scrollar lá para baixo, e aí a gente vê que ele já substitui aqui, né, o cupom code pelo código lá que ele gerou para a gente, e a data de validade já está aqui embaixo também, 2025. Esse formato de data aqui, a gente também poderia ter informado lá no prompt para ele gerar uma data com formato do Brasil, né, que seria 30/10. 30/10 de 2025, no caso. Feito isso, então, a gente pode agora voltar lá e testar e ver se está enviando esse e-mail certinho. Vamos clicar aqui, então, para executar. Ele executou e falou aqui que o nó foi executado com sucesso. E agora, se a gente for lá na inbox desse e-mail aqui que a gente informou, a gente tem que ter recebido esse e-mail com o cupom. Vamos verificar lá então. E aí a gente vem aqui para a nossa caixa de entrada, vamos ver se ele recebe, ele está aqui checando e está lá. Recebeu o e-mail com cupom de desconto aqui, o código está aqui, como ele tinha gerado lá, e a validade certinha aqui. Maravilha, então, funcionando perfeitamente a nossa automação. Agora podemos salvar aqui. E agora, para finalizar, vamos testar então a automação desde o início, desde o preenchimento lá do nosso formulário de cupom até o recebimento do e-mail. Vamos de novo então clicar aqui no executar workflow para fazer o teste e vamos preencher o nosso formulário lá no cardápio digital. Vamos de volta aqui no nosso cardápio digital, vamos lá até lá embaixo, vamos clicar aqui em quero meu cupom. Eu vou preencher aqui com outro nome para a gente ver a diferença lá na planilha. Preenchido, vamos voltar lá no N8N para ver se a automação rodou completinha. Então, está tudo verdinho aqui, indica que a nossa automação funcionou com sucesso, do início ao fim. Vamos então primeiro voltar lá na nossa planilha para ver se foi preenchida com o nome que a gente colocou lá. Maravilha, então, preenchido certinho. Você vê aqui que já está com outro nome, que foi a segunda vez que eu preenchi o formulário. O e-mail é o mesmo, mas o código de desconto, você vê aqui que é um outro código de desconto que ele gerou e a data de validade está igual porque estamos no mesmo dia, né? Isso não muda. Vamos agora ver lá no nosso e-mail se a gente recebeu um segundo e-mail finalizando a automação. Maravilha, recebemos aqui. Primeiro foi às 5h13, o outro às 5h18. Vamos abrir aqui. Maravilha, clicar aqui em mostrar as imagens, porque nem todos os clientes de e-mail mostram sempre as imagens, né? Ele colocou aqui, então, o cupom de desconto, a data de validade de novo, tudo certinho. Maravilha, então, nossa automação funcionando do início ao fim. E lembrando, né, que esse é o mesmo mecanismo de uma landing page, onde você captura e-mail, seja para oferecer um e-book, seja para você oferecer uma aula em vídeo, você cria um formulário ali e você tem os dados dela para depois você vender um curso, vender uma mentoria, vender algum produto, serviço. Foi exatamente isso que a gente fez aqui, capturar os dados do nosso cliente para depois a gente poder usar. Maravilha, espero que vocês tenham gostado. Então vamos rever o que a gente construiu junto aqui. O formulário do cardápio digital coleta o nome, o e-mail e o WhatsApp do cliente. O webhook envia todos os dados para o N8N. O Function Node cria um cupom exclusivo com uma validade de 7 dias para forçar o seu cliente a voltar a comprar com você. Depois disso, o Google Sheets registra o lead automaticamente, a gente envia um e-mail e entrega o cupom exclusivo
direto na caixa de entrada do cliente. E tudo isso aí sem ter que escrever uma linha de código sequer e sem depender de nenhuma plataforma. E como sempre, quem fica com a gente até o final aqui do vídeo sai com um presente. Eu deixei para você todo o fluxo do N8N prontinho para você importar, o prompt completo para você criar o webhook e o modelo da planilha do Google Sheets. Com esses 3 arquivos, você pode recriar toda essa automação em poucos minutos e sem precisar começar do zero. E para ter acesso a esses 3 arquivos, basta você acessar o nosso site, pensefaz.com.br, e fazer o download por lá. E se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo dessa série, onde eu mostro para você, passo a passo, como você pode construir o seu próprio cardápio digital inteiramente gratuito e ainda por cima se livrar das taxas abusivas do iFood, clica no card que está aparecendo aqui na tela ou então aqui embaixo no link da descrição para você poder assistir. Se esse vídeo te ajudou, já deixa aqui embaixo o seu like e compartilha com alguém que precisa automatizar o seu negócio. E não deixa de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos tutoriais. Pensa diferente e faz de verdade. E a gente se vê em um próximo vídeo.